Davi é um dos personagens mais emblemáticos da história bíblica, conhecido por sua fé inabalável e coragem extraordinária. Sua jornada começa como o filho mais novo de Jessé, um simples pastor de ovelhas em Belém. Enquanto seus irmãos estavam no campo de batalha, servindo ao rei Saul, Davi cuidava das ovelhas de sua família. Ele era jovem, pequeno em estatura, mas possuía um coração cheio de confiança em Deus e determinação. Foi nesse cenário de simplicidade que ele começou a desenvolver as habilidades e o caráter que um dia o levariam a mudar a história de Israel. Um dos momentos que definiram a fé de Davi foi quando ele enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. Ele sabia que a força não vinha de suas mãos, mas da confiança que depositava em Deus. Quando a nação de Israel enfrentou uma de suas maiores ameaças, o gigante Golias, um guerreiro filisteu temido por sua força descomunal e armadura impenetrável, Davi viu nisso uma oportunidade de provar que Deus não depende de tamanho, armas ou armaduras para trazer a vitória. Enquanto todos no exército israelita estavam paralisados de medo, Davi enxergou o desafio como uma chance de glorificar o nome de Deus. Ao chegar ao campo de batalha, Davi percebeu a hesitação e o desespero de Saul e de seus soldados. Golias insultava o exército de Israel diariamente, zombando de Deus e desafiando qualquer homem a enfrentá-lo em um combate, corpo a corpo. Indignado com as palavras do gigante, Davi ofereceu-se para lutar contra ele. Muitos riram de sua ousadia, mas ele estava determinado. Saul tentou vesti-lo com uma armadura, mas Davi rejeitou. Ele sabia que a vitória não viria pela força humana, mas pelo poder de Deus. Armado apenas com um estilingue e 5 pedras lisas do riacho, Davi foi ao encontro do gigante. O confronto entre Davi e Golias é um dos maiores símbolos de coragem e fé de toda a história. Golias zombou do jovem pastor, prometendo esmagá-lo como se fosse um inseto. Mas Davi, com palavras firmes e um coração cheio de convicção, respondeu que a batalha não era dele, mas de Deus. Ele girou o estilingue com precisão e lançou uma pedra, que atingiu Golias na testa, derrubando o gigante instantaneamente. Com essa vitória, Davi mostrou a todos que não importa o tamanho do desafio. Quando você tem fé, nada é impossível. Após a vitória contra Golias, Davi foi recebido como um herói em Israel. Mas a jornada de fé e coragem dele não terminou aí. Ele enfrentou inúmeras batalhas, perseguições e desafios ao longo de sua vida, sempre confiando em Deus para guiá-lo. Mais tarde, ele se tornou o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, conhecido tanto por suas conquistas quanto por sua humanidade. A história de Davi é um lembrete poderoso de que a verdadeira força não está no físico, mas na fé que carregamos em nosso coração. A história de Davi vai muito além do confronto com Golias. Ela é marcada por episódios que revelam sua intimidade com Deus, sua habilidade como líder e sua profunda humanidade. Desde jovem, ele demonstrou um coração sensível à vontade divina. Enquanto cuidava das ovelhas, Davi compunha salmos, louvando a Deus com sua harpa. Esses momentos de solitude no campo não eram apenas rotineiros, mas o prepararam espiritualmente para os desafios futuros. Davi desenvolveu uma conexão tão profunda com Deus que essa relação o diferenciava de muitos outros líderes da época. Ele sabia que sua força vinha não de seu próprio mérito, mas da graça divina que o acompanhava. Depois de sua vitória contra Golias, Davi começou a atrair a atenção, não apenas por sua bravura, mas também por sua habilidade estratégica e carisma. Isso gerou inveja no rei Saul, que temia perder o trono para o jovem pastor. O ciúme de Saul o levou a perseguir Davi incansavelmente. Durante anos, Davi foi forçado a viver como fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos. Apesar das inúmeras oportunidades de eliminar Saul e tomar o trono pela força, Davi escolheu esperar o tempo de Deus. Em uma ocasião notória, ele encontrou Saul dormindo em uma caverna, mas decidiu poupar sua vida, dizendo: "Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor." Essa atitude demonstrou não apenas sua paciência, mas também sua reverência pela autoridade divina. Outro aspecto marcante da história de Davi é sua habilidade em formar alianças. Ele reuniu ao seu redor um grupo de homens conhecidos como os Valentes de Davi, guerreiros excepcionais que lhe eram leais e confiavam em sua liderança. Esses homens, que inicialmente eram considerados marginais e desesperados, encontraram em Davi um líder capaz de transformá-los em uma força poderosa.
Sua capacidade de inspirar e liderar pessoas, mesmo em tempos de crise, foi um dos fatores que o levaram ao trono de Israel. Quando finalmente se tornou rei, Davi unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital, transformando-a em um centro espiritual e político. Ele também trouxe para a cidade a Arca da Aliança, um dos maiores símbolos da presença de Deus entre o povo de Israel. Essa decisão não foi apenas estratégica, mas demonstrou sua prioridade em colocar Deus no centro da nação. Sob seu reinado, Israel prosperou, e Davi consolidou seu lugar como um dos maiores líderes da história bíblica. Entretanto, nem mesmo Davi estava imune a falhas. Seu relacionamento com Batseba é um exemplo disso. Após cair em pecado, ele tentou encobrir seus erros, mas foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de justificar suas ações, Davi se arrependeu profundamente, compondo um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 51, onde clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Esse episódio demonstra que, embora ele tenha falhado, sua disposição para reconhecer seus erros e buscar a misericórdia de Deus foi o que o tornou um homem de Deus, íntegro. A história de Davi vai além de feitos heróicos. É uma jornada espiritual que reflete a transformação interna de um homem segundo o coração de Deus. Antes de se tornar rei, Davi passou anos enfrentando adversidades e vivendo no anonimato, mesmo após ser ungido por Samuel. Esse período de espera não foi um atraso, mas um processo de preparação, onde ele aprendeu que a fé genuína é forjada nos desertos da vida e não nos palácios. Enquanto muitos tentam apressar os planos de Deus, Davi nos ensina a confiar no tempo dele, sabendo que cada etapa tem um propósito. Outro aspecto notável foi sua conexão com a adoração. Para Davi, louvar não era uma obrigação, mas uma forma de manter sua fé viva, mesmo em meio a crises. Nos Salmos, vemos um homem vulnerável que expõe medos, dúvidas e alegrias, nos ensinando que a oração sincera é a chave para um relacionamento íntimo com Deus. Ele nos lembra que podemos ser honestos com o Senhor, pois é nesse lugar de verdade que encontramos força e direção. A liderança de Davi também oferece lições valiosas. Ele não usava o poder para dominar, mas para servir. Como um pastor cuida de suas ovelhas, Davi cuidava do povo de Israel, sempre colocando Deus no centro de suas decisões. Mesmo ao liderar uma nação, ele demonstrou empatia e justiça, qualidades que ainda hoje inspiram líderes a exercerem autoridade com humildade e propósito. Talvez o ponto mais impactante na trajetória de Davi seja sua disposição para se arrepender. Ao cometer um dos maiores erros de sua vida com Batseba, ele foi confrontado pelo profeta Natã e, em vez de negar ou justificar seus atos, Davi admitiu sua culpa e clamou por misericórdia. Sua oração no Salmo 51, pedindo a Deus que criasse um coração puro nele, é um poderoso exemplo de como o arrependimento verdadeiro abre portas para a restauração. Ele nos ensina que Deus não espera perfeição, mas corações dispostos a reconhecer suas falhas e buscar transformação. Aplicando esses princípios à nossa vida, a história de Davi nos desafia a refletir sobre como enfrentamos as dificuldades e as promessas ainda não cumpridas. Confiamos no tempo de Deus ou tentamos atalhos? Como reagimos aos nossos erros? Davi nos mostra que o arrependimento é mais valioso do que a culpa e que até nossas falhas podem ser usadas por Deus para cumprir um propósito maior. Por fim, sua história aponta para a graça divina que opera através de nossas fraquezas. Davi enfrentou gigantes externos e internos, mas sua coragem não vinha de sua força, e sim de sua fé em Deus. Ele nos lembra que não precisamos ser perfeitos para sermos usados de forma extraordinária, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas limitações. A vida de Davi é um convite para confiarmos, adorarmos e nos entregarmos completamente a Deus. Mesmo diante das maiores adversidades,